Alô, você que vai fazer a prova do Enem, tudo bem? Eu espero que sim, espero que você também esteja se preparando para esta prova, porque é uma prova bastante extensa e cansativa, mas nada que não possa ser superado, até porque se você está fazendo uma boa preparação, se você está trabalhando o seu emocional, também é possível que você tenha um bom resultado. Eu vou falar aqui com vocês neste vídeo sobre um assunto muito cobrado na prova de português, que é função ou funções de linguagem ou funções da linguagem. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir que você aperte esse botãozinho aí que tem esse sinalzinho de curtir, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você seja notificado, para que sempre que eu lançar um vídeo você seja informado. A ideia é sempre trazer para vocês algum vídeo sobre língua portuguesa, gramática, parte de produção de textos e literatura também. Por isso, esteja aqui inscrito e ativando o sininho para que você seja sempre comunicado. Dá um like no vídeo e comente e compartilhe para que este vídeo possa ajudar outras pessoas a compreenderem os mecanismos da língua. Muito bem, as funções da linguagem dizem respeito à forma que nós vamos utilizar a linguagem na escrita, né? Com qual finalidade, com qual objetivo, para que nós utilizamos esta linguagem. Então, são 6 as funções da linguagem, e estão ligados aos 6 elementos da comunicação, e nós vamos falar sobre cada um deles de uma maneira resumida para te ajudar a lembrar desse assunto, porque eu tenho certeza que você já estudou a respeito disso, porque provavelmente você já ouviu falar que um dos assuntos mais cobrados é de fato a função ou são as funções da linguagem. Muito bem, eu começo falando sobre a função emotiva, aquela função que tem como foco o emissor, aquele que transmite a mensagem, né? Aquele que escreve a mensagem, aquele que fala na mensagem. Esse tipo de linguagem vai predominar nos textos poéticos, nos poemas, vai predominar nos textos, nos relatos pessoais, nesses textos autobiográficos. Por quê? Porque na função emotiva o que vale é o sentimento, as sensações, as emoções e as impressões do emissor, daquele que fala. Portanto, esta é a função emotiva que tem o foco no emissor. A segunda função é a função apelativa, ou também chamada de conativa, é aquela que tem o foco no receptor, aquele que recebe a imagem, a mensagem, aquele que ouve ou aquele que lê a mensagem transmitida pelo emissor. Vai predominar esse tipo de linguagem nos textos os textos publicitários, principalmente, que são aqueles textos que visam persuadir, convencer, incentivar o receptor a consumir alguma coisa. Vai ter como predominância também o uso de verbos no imperativo, e ele vai vai ter essas características como principais. Lembrando que aqui é só um bate-papo rápido sobre este assunto. A terceira função da linguagem que nós temos é a chamada função fática. A função fática tem o foco no canal. Ela serve para testar o canal, iniciar uma conversa, iniciar uma comunicação, encerrar uma comunicação ou prolongar essa comunicação. Quando você atende o telefone e fala alô, você está fazendo uso da linguagem fática. Quando você fala para uma pessoa, hein, oi, hã? A pessoa chega para você e fala assim, olha, eu vou te contar um negócio. Olha, conta. Esse olha, conta é função fática. Não diga, é mesmo? Aham, sei. Função fática é utilizada justamente para ou testar o canal, alô, alô, ei, quem fala? Teste, som.
testando o canal, função fática. Alô, oi, como vai? Fala comigo. Função fática para iniciar uma conversa. Bom dia, boa tarde, função fática. Tchau, valeu, ok, até mais, também função fática. Então nós falamos até agora sobre a função emotiva, função apelativa e função fática. Vamos falar agora da função metalinguística ou metalinguagem, que é aquela em que nós temos o canal para explicar o próprio canal. Como assim, perdão, o canal não, o código, corrigindo, não o canal, o código para explicar o próprio código. Como assim, professor? Bom, é quando eu tenho um poema falando de poemas, de poesia ou da forma de fazer essa poesia. Quando eu tenho uma música falando da música. Quando eu tenho um programa de TV falando de programa de TV. Quando eu tenho, por exemplo, o dicionário. O dicionário é um livro de palavras que fala das palavras. Isso é a função metalinguística. Tinha um programa de televisão chamado Tá no Ar, a TV na TV. Nada mais, nada menos era do que uma paródia daquilo que a TV transmitia. Neste caso, nós temos aí a função metalinguística, o próprio canal, o próprio código, desculpe, explicando o código. Então, agora nós vamos falar da função referencial, que é a função que tem como foco o referente, ou seja, a mensagem. A função referencial ela vai ser usada predominantemente naqueles textos como textos didáticos, textos científicos, textos jornalísticos, porque o mais importante na comunicação é justamente o assunto. Você vai pegar um texto didático, estou dando um exemplo aqui, um texto que você vai pegar no livro que fala as funções da linguagem. Aquele livro vai falar das funções da linguagem, então qual é o foco principal nesta mensagem? O próprio referencial, ou o próprio referente, ou seja, o assunto. Então essa é a função referente. E por fim a função poética, que embora o nome tenha parecido, né, com o poema, pode nos remeter simplesmente à questão de somente poema, não. A função poética é aquela função que tem uma preocupação maior com a construção da mensagem, porque tem como foco a mensagem. Então a construção da mensagem, a escolha das palavras, se eu for fazer um poema, a preocupação com as rimas, toda uma elaboração, todo um cuidado na construção. Essa é a função poética que tem essa preocupação. Muito bem, o Enem vai cobrar isso, eles sempre cobram, eles vão apresentar um texto e vai trazer para vocês uma pergunta sobre o uso dessa função, como por exemplo aqui eu tenho a prova de 2020, ou seja, a última prova, a prova azul, a questão número 6, é um texto do próprio Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um autor, um poeta brasileiro do modernismo, ele falando sobre o seu poema, um dos seus poemas mais famosos, que é Vou Embora para Passárgada. Então o texto da questão número 6 da prova azul de 2020 traz ali uma explanação de Manuel Bandeira falando de Vou Embora para Passárgada, e o enunciado diz o seguinte: os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a. Muito bem, a gente percebe que é um texto em que o Manuel Bandeira ele vai falar da sua forma, da maneira como ele fez, daquilo que transmitir, foi utilizado para construção do poema Vou Embora para Passárgada. Então a gente tem o texto, o código, ou seja, a própria linguagem, explicando a linguagem, ou seja, a construção poética, um texto falando de outro texto. Por isso, o gabarito é a letra C, que diz metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese, ou seja, a criação e o processo de escrita de um de seus poemas. Então a gente tem aí a função metalinguística como gabarito
na questão número 6 da prova de 2020, prova azul. Tá bom, gente? Então, se liga nessa dica aí, vai cair função da linguagem, dá uma olhada nesse assunto, porque é tiro certo, pelo menos umas 4 a 5 questões desse assunto, tá bom? Se liga no canal, esteja sempre aqui, porque tem sempre novidade para você. Um grande abraço, até a próxima.